pessoal, hoje eu vim falar com vocês aqui um pouquinho sobre as vendas, né, dos jogos americanos em crochê ou dos suplás, né? Na verdade, a gente já aprendeu que não é, o nome correto não é suplá. O nome correto é lugar americano em crochê ou uma peça decorativa que compõe também a mesa posta, né? Que a gente está normalmente habituado a usar na nossa mesa posta, na montagem da nossa mesa. E hoje eu vim trazer aqui algumas dicas para você que é crocheteira, para você que está iniciando no crochê, algumas experiências que eu mesma vivi através das vendas dos lugares americanos, né, das minhas peças em crochês. Por quê? Que eu achei interessante mesmo vir dividir aqui com vocês algumas dicas, porque eu passei por alguns transtornos assim nas minhas vendas quando eu ainda estava iniciando. Eu já faço crochê, eu faço crochê na verdade desde os meus 12 anos, né? E a partir dos 16 anos eu comecei a vender crochê e parei, dei uma pausa, né, no crochê e comecei a trabalhar fora. Enfim, né, vamos retomar aqui o assunto, porque eu comecei a me dedicar mais ao crochê e a vender o crochê. Já tem mais ou menos uns 4, 5 anos que eu comecei a fazer o crochê mesmo para vender e até ajudar na minha renda mensal, né? A partir também das minhas montagens de mesa postas. Então, eu aprendi alguns detalhes que quando a gente é iniciante, a gente não se atenta tanto. E uma das dicas que eu tenho para trazer para vocês é sobre como pegar encomendas. A gente, às vezes, a gente erra muito quando a gente está no início e a gente fica assim naquela motivação ou naquela ansiedade pelos pedidos, né? E a gente acaba fazendo algo errado. E isso é normal, né? E a gente, quem não está sujeito a errar, né? A gente erra, né? E o interessante é a gente aprender com os nossos erros. E um dos meus erros que eu cometi quando eu comecei a fazer e a vender foi pegar encomenda sem um sinal, sem uma entrada. Confiar totalmente na pessoa que está fazendo o pedido, às vezes até por empolgação de estar fazendo aquela peça ali, e a pessoa ter gostado, e a pessoa encomendou, né? E aí eu pegava a encomenda da pessoa sem ela me dar um sinal, uma entrada ou uma metade. Por que que isso é interessante? A gente prestar atenção nessa situação. Porque nem todo mundo que faz aquela encomenda, principalmente hoje através das redes sociais, né, do WhatsApp, do Instagram, né, do Facebook, as pessoas nem sempre estão sendo verdadeiras com a gente ali na rede social, principalmente, né? E muitas vezes a gente confia na pessoa, né? Porque às vezes a gente faz aquilo que a gente não acredita que a pessoa vai fazer, né? A gente não acredita que a pessoa vai te fazer uma encomenda e não vai depois, no final do seu trabalho, depois de tudo concluído, na hora que você vai entregar, você não acredita que a pessoa não vai querer. Que a pessoa te encomendou, escolheu linha, escolheu a cor, escolheu o modelo, estava ali presente o tempo todo enquanto você confeccionava. Então você não desconfiava, né? Que a pessoa não fosse ficar mesmo com o pedido. E no final, a pessoa às vezes dá para trás e não assume o compromisso que ela fez com você, né, de ficar com o pedido. E aí, aquilo te frustra, né, te gera um prejuízo e acaba que você às vezes tem que ficar com o produto e que não era algo desejado, né, por você não fez aquilo ali para você usar, mas você acaba às vezes tendo que usar
né, ficar para você, porque talvez não seja difícil sair, né, a cor da linha, o modelo que a pessoa pediu, né, as combinações de cores não sejam uma combinação fácil, enfim. O problema é, você fez o pedido, você fez a encomenda e no final a pessoa não ficou com o pedido, né? E acaba que você ficou frustrada e muitas vezes isso desanima para vender, né? Você começa a desconfiar das outras pessoas. Infelizmente, isso acaba forçando a gente a fazer a ter esse tipo de atitude com pessoas confiáveis. Mas isso é o caminho mais certo a se fazer, sabe? É pedir um sinal ali do valor, uma porcentagem, 50%, o tanto ali que você até gastou com o material. O material ficou, por exemplo, por R$50, você pedir pelo menos o valor do material, porque pelo menos você está garantido ali que o material você não desperdiçou, né? Não gastou dinheiro, não tomou tanto prejuízo. Mas então o importante é pedir um sinal. Isso é uma das coisas que eu aprendi ao longo dessa minha caminhada, nessa minha empreitada agora, né, como empreendedora, referente às vendas de lugar americano e das minhas peças em crochês. Né? Para as pessoas que a gente pede, para o cliente, muitas vezes pode ser um pouco desconfortável, ele pode não se sentir muito bem, não achar muito legal esse tipo de atitude, mas infelizmente eu acho que é uma coisa boa de se fazer e com jeitinho você pedir para a pessoa o sinal para comprar ou já deixa especificado lá, né? Pedimos, né? Conforme o seu pedido, nós pedimos um sinal de confirmação do pedido, isso tudo para a gente ficar mesmo resguardada desse tipo de situação, tá? Então, uma das dicas assim preciosas que eu deixo para você é essa. E a outra dica que eu deixo, que também é muito importante, você ter certeza do seu preço, do valor do seu serviço, sabe? Você não deixar que o cliente coloque preço no seu trabalho, você valorizar o seu tempo, você valorizar o tipo de material que você utiliza, o trabalho para você, até você ir no mercado buscar o material, isso tudo você tem que contar e a sua habilidade também, o seu capricho, isso tudo conta na hora de você colocar valor no seu trabalho, né? Então, assim, tem coisa que tem preço e tem coisa que tem valor, né? Então, às vezes, você se esmera, você capricha no seu trabalho, você dedica, então isso vai ter um valor diferente do valor daquela crocheteira que simplesmente pega o barbante ou a linha ali e faz de qualquer jeito, sem capricho, e talvez ela também não compre o material, o custo do material dela na cidade dela ou através do revendedor que ela conseguiu é menor do que o seu, e então você acaba desvalorizando o seu trabalho e colocando uma margem de lucro muito pequena para poder se igualar àquela que você está se comparando. Esse também é um dos erros assim muito graves que a gente comete, porque cada um tem uma forma de trabalhar, cada um tem um material, cada um tem uma realidade de serviço, né, uma demanda, cada um trabalha de um jeito, com capricho, sabe? Você se esmera para suas peças serem assim caprichosas e entregar na pontualidade. Então, assim, isso tudo conta, e uma das coisas que você tem que evitar é comparar os valores que você vê fora com o valor daquilo que você está produzindo, que é a sua realidade. Então, essas duas dicas que eu trouxe para você são dicas que assim, me ajudou demais a evitar certos erros
na venda dos meus trabalhos, né? Na venda dos meus kits, dos meus lugares americanos. Olha, então assim, eu estou com esses 2 jogos aqui disponíveis para eu vender. São modelos exclusivos aqui do ateliê, né? Que eu fiz, confeccionei. Então, assim, são peças que para mim teve um certo trabalho, né? E um custo também com as linhas que eu trabalhei. Então, assim, eu não posso comparar o valor que outra pessoa cobra no trabalho dela com esse trabalho que eu fiz. Então, eu tenho que aprender a valorizar o meu trabalho. Então, assim, esse kit aqui, inclusive, eu deixei aqui até as florzinhas, tem aí no meu canal, tem as florzinhas que eu confeccionei, tem eu começando a produzir esse trabalho, esse suplá, hoje o lugar americano, né? Normalmente a gente já habituou muito a falar suplá, mas esse lugar americano, eu tenho já um vídeo dele que eu comecei a confeccionar esse jogo e aí esse jogo ficou pronto, olha, ficou maravilhoso, é um formato oval, eu amei fazer esse modelo e se vocês quiserem também que eu passe para vocês o passo a passo aqui, aí você deixa aí no comentário, nos comentários e aí eu vou estar deixando aqui, disponibilizando o passo a passo das florzinhas, de tudo aquilo que como eu fiz para produzir este modelinho. E também agora este novo modelo aqui também, que ficou pronto, são 6 peças, tá? Esse aqui eu estou fazendo por R$ 39,90 a unidade, cada unidade desse lugar americano, ele custa R$ 39,90. Então, assim, se você gostou desse modelo e já quer levar para sua casa e gostou e quer que eu envio para todo o país e para fora do país também, se você está me assistindo de outro lugar, de outra região, de outro país, né? Eu envio para você, é só me chamar aqui, me mandar uma mensagem aqui nos comentários mesmo, ou me chama no direct, se você estiver me assistindo pelo Instagram. Então, eu envio para todo lugar. Então, esse modelo aqui, ele tem esse custo, porque eu fui analisando e avaliando o valor do material com a mão de obra e todo o meu tempo. Então, assim, para cada um, a peça vai ter um valor estipulado e cada um sabe o valor que custou a sua linha, né, o seu material. Então, se você gostou e está aí disposta a adquirir esse jogo, tá? Esse aqui tem 6 peças e esse aqui que eu coloquei o nome de Jardim de Oração, porque esse jogo americano aqui, eu fiz ele assim, muito agradecida a Deus, eu amei fazer, assim como todas as peças, eu sempre faço as minhas peças, sempre pedindo orientação de Deus, pedindo a Deus que onde esse jogo americano, essas peças forem, né, para onde elas forem, a casa que receber esse jogo americano, a mesa que esse jogo americano for vestir, né, que ela seja uma mesa acolhedora, que ali reflita realmente a paz de Cristo mesmo naquele ambiente e que essas peças sejam mesmo para abençoar, né? Possa ser assim o canal de entrada, a motivação para a família se reunir, para a família estar juntas, que esse lugar americano, que ele traga ali o aconchego que a família está precisando, né? Então, assim, que ele ajude também, né, a dona de casa ou a filha, né, a pessoa que for ali montar aquela mesa, que ajude mesmo e dê motivação para que ela monte mesas maravilhosas com eles. Então eu coloquei ele como jardim de oração porque eu achei as flores muito lindas, que remetem muito a um jardim, e no momento eu estava realmente refletindo e pedindo mesmo a Deus que esse jogo americano fosse levar paz mesmo para a família que o recebesse.
E também, assim, no momento que eu estava fazendo esse lugar americano, eu lembrei muito da minha mãe falando comigo assim, que a gente tem que orar, mas a gente não pode só orar. Em tudo a gente tem que ter ação, né? Muitas vezes a gente ora e pede a Deus e sossega no cantinho da gente, esperando que aquela bênção, esperando que aquela transformação, esperando que o milagre ele caia do céu e que a gente não precisa fazer mais nada e é só a oração. E a minha mãe sempre falava que a oração ela precisa vir acompanhada de ação, né? E aí a gente vai vendo ali os frutos e o milagre acontecendo a partir do momento que a gente se coloca em ação, né? Então que se você também gostou desse lugar americano e tem interesse de levar ele para casa, né? Para poder te ajudar aí na montagem das suas mesas postas, você me chama aqui no direct, tá? E me chama também no WhatsApp, que tem aí no link, tá? E você também se inscreva no canal, se você gostar desse tipo de conteúdo, se você for aquela pessoa que ama a mesa posta, que está interessada em transformar a sua vida, a sua rotina, para ela ser mais prazerosa, mais motivada para poder estar ali colocando as refeições na mesa, para montar ali aquele lugar especial para você se reunir com seus amigos, com sua família. Também para você preparar aquela mesa ali só para você, né? E que você seja a prioridade, né? Às vezes você não vai ter aquele monte de companhia, você não tem uma família grande, nem todo dia você tem alguém que vai ali partilhar com você das refeições, mas você tem a si mesmo, né? Primeiro você tem a si mesmo, um cuidado com você e colocar ali uma mesa posta e fazer a sua refeição, agradecida a Deus também pela oportunidade de estar podendo parar, fazer aquela pausa ali para desfrutar daquilo que o Senhor nos concede todos os dias, que é o alimento físico, né? Em qualquer horário do dia, seja no café da manhã, no jantar, no almoço, no lanche, tudo aquilo que você preparar, tudo aquilo que vier à sua mão, se frutifique e multiplique, que mais pessoas vejam você fazendo e que você sirva de inspiração para outras pessoas também estarem desfrutando de um momento prazeroso e abençoado que é o lugar à mesa. Tá? Que Deus te abençoe, espero que eu tenha contribuído um pouquinho com esse vídeo aqui e se você gostou, você deixa aí a sua curtida e logo em breve eu trago outros vídeos para vocês. E se você gostou você faz também, né? Se você faz crochê e está interessada no modelo, no passo a passo, tanto desse aqui que é o Jardim de Oração e esse daqui também que é o nosso Palácios. Esse aqui eu dei o nome dele de Palácios porque eu achei assim que ele ficou muito harmônico e ele ficou muito assim a cara de reino mesmo, né? De elegância, aquela coisa mais estilosa, né? Bem no estilo mais elegante, né? Então, se você gostou desse modelo e também quer o passo a passo, deixa aqui nos comentários, me siga aqui também, me inscreva no canal, tá? Para mais dicas. E se você gostou, você deixa aí o seu comentário, tá bom? Que Deus te abençoe e te proteja sempre e que você seja muito feliz aí montando as suas mesas.